Vamos direto ao ponto. O Canadá é um estado falido por quase qualquer métrica. A cada ano, tudo piora e fica mais distópico. Na minha opinião, o Canadá é um laboratório de experimentos sociais globais. Quanto à nefasta e maligna extrema-direita versus a coalizão do alfabeto, que seria humana e amorosa, bem, isso, na minha opinião, é uma distração fabricada da guerra cultural para desviar dos verdadeiros problemas. Quais são esses problemas? Os preços absurdos dos imóveis no Canadá, assim como em outros países ocidentais, queda das taxas de natalidade, mais doenças mentais, desigualdade crescente e a maioria das pessoas ficando mais pobre. E como este vídeo está focado no Canadá, nesse país, a única solução para qualquer problema que o país possa ter é mais e mais e mais imigração, apesar de como isso contribui negativamente para a crise imobiliária do país. E essa crise, a crise imobiliária canadense, agora gerou uma nova tendência interessante chamada sexo por aluguel, e é exatamente como parece. Proprietários no Canadá, e não vou descrevê-los para não ferir os sentimentos de alguns, estão oferecendo aluguel grátis ou barato para mulheres que aceitem fazer sexo sob demanda. Não tem como suavizar isso aqui. É algo cru e muito canadense em 2025 e está acontecendo agora mesmo em cidades como Toronto e Vancouver. Devo dizer, no entanto, que não importa o quão ruim as coisas fiquem, os eleitores canadenses continuam pedindo por mais e agora estão recebendo exatamente o que merecem. Ao observar o Canadá e o Ocidente em geral, parece que essas nações disputam quem chega primeiro ao fundo do poço. Mas para você, como indivíduo, não precisa ser assim. Na verdade, você pode começar a criar uma versão melhor de si mesmo a partir de hoje. E tudo começa ao entender uma verdade muito real. Os canadenses têm um produto interno bruto per capita equivalente ao do Mississippi e pagam preços da Califórnia por comida e imóveis. Mais especificamente, o mercado imobiliário no Canadá é um desastre completo. Alugar estúdio ou AP de um quarto em Toronto ou Vancouver? Tente algo entre 2.500 a 3.000 por mês. E o salário mínimo? Uns 16 a 17 por hora. Trabalhe em tempo integral e, com sorte, leve até 2.500 após impostos, o que já cobre só o aluguel. Esqueça comida, contas e vida. Agora, enquanto os jovens estão sendo deixados para trás, as jovens mulheres, sejam elas estudantes, mães solteiras ou mulheres de baixa renda, também estão sendo esmagadas. Mas elas, alguns diriam, pelo menos têm a profissão mais antiga do mundo para salvá-las. E são elas que estão respondendo aos anúncios de proprietários oferecendo planos de pagamento alternativos. E esses anúncios também não são nada sutis. Por exemplo, exige-se acordo íntimo ou inquilina deve ser mente aberta. Muitas mulheres estão prestes a ficar sem moradia e acham que esses acordos são o único jeito de garantir um teto. Isso não é apenas predatório, é uma indicação de quão distópico o Canadá se tornou. Em 2025, a Canadian Broadcasting Corporation, que é a emissora estatal do Canadá, a investigação do Canadian Broadcasting Corporation Marketplace foi disfarçada e descobriu que esses anúncios estavam em toda parte. Nem no Craigslist, nem no Facebook, nem em outro lugar. Eles responderam a mais de uma dúzia de anúncios, alguns oferecendo descaradamente uma cama quente para uma jovem mulher. E um dos proprietários que eles confrontaram admitiu casualmente que queria brincar um pouco em troca de aluguel grátis, chegando a listar os atos sexuais específicos que aceitaria. E eles não estão mirando nas mulheres mais velhas, é claro, mas sim em jovens, estudantes internacionais e qualquer pessoa que realmente não pode se dar ao luxo de dizer não. Na Colômbia Britânica, um homem estava administrando várias propriedades e as preenchendo com essas mulheres sob esses acordos. Sem contrato de aluguel, sem contrato formal, apenas um aceno de cabeça e um acordo para encontros íntimos regulares e outros serviços. Legalmente, é uma bagunça. As leis canadenses sobre prostituição são bastante indefinidas. Pagar por sexo é ilegal, mas trocar aluguel por sexo seria equivalente? A lei é confusa, e coerção como essa não se encaixa perfeitamente em nenhum dos estatutos existentes. Então, por que isso está acontecendo, você pode se perguntar? Bem,
O mercado imobiliário foi absolutamente inflado por investidores, compradores estrangeiros e falhas sistêmicas do governo. O Canadá ganhou 1,3 milhão de pessoas em 2023 e provavelmente mais em 2024, mas não estão sendo construídas casas suficientes para todos que chegam. Então use o seu próprio bom senso. O que vai acontecer? Especuladores compram propriedades, aumentam os preços e deixam todo mundo que ainda não tem casa brigando pelo que sobra. No Canadá, os salários estão estagnados, a inflação está nas alturas e os políticos ficam se vangloriando das causas da moda em vez de fazerem algo para melhorar essa situação. O Canadá tem um governo que se importa mais com os direitos de pessoas transgênero com deficiência no Sudão do que com mulheres canadenses sendo exploradas em troca de um lugar para dormir. Esta é uma sociedade que tem falhas sistêmicas enraizadas em todos os órgãos da sociedade. E também há a decadência cultural. Nós normalizamos a pornografia, OnlyFans e praticamente todo tipo de esquema onde mulheres trocam seus corpos por dinheiro. Então, é só um pequeno passo, eu diria, para que proprietários pensem que podem exigir sexo em troca de um teto. Uns dizem que é só economia que sobrevivência supera a moral, ok. Mas quando a sociedade deixa o abrigo se tornar um luxo, não é surpresa que predadores apareçam. Isso não é sobre mulheres que escolhem alugar o próprio corpo por um teto. É um sistema que está quebrado de cima a baixo. E devo dizer que isso não é só um problema canadense. O Reino Unido, a Austrália, qualquer lugar com um mercado imobiliário distorcido, e você provavelmente vai encontrar o mesmo. Embora tendências semelhantes existam nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Austrália, onde proprietários tentam conter impulsos lascivos, o Canadá é uma bagunça especial. Aluguéis nas alturas, falta de empregos e uma cultura que ignora a exploração porque, pelo menos, como eles repetem sem parar para si mesmos, pelo menos eles são moralmente superiores aos americanos. Sinceramente, acho que o problema não é alguém ficar bravo porque as mulheres precisam levantar a saia e se curvar para pagar o aluguel. A questão é que a sociedade ficou tão ruim que muitos precisam fazer isso. Então qual é a solução? Bom, boa sorte pra caramba. Este é o Canadá, país que elegeu voluntariamente um ex-professor substituto de teatro e instrutor de esqui como primeiro-ministro por 10 anos, e depois o trocou pelo ex-governador do Banco da Inglaterra, um arquiglobalista. Os canadenses são um povo desarraigado, apático e excessivamente pomposo que parece adorar se acomodar na própria mediocridade. O que fazer então? Construir mais casas? Menos pressão de investidores? Nada fará qualquer diferença sem uma mudança massiva na imigração demográfica transformadora, incessante e implacável para o país. Nada. Eles nunca vão conseguir. O Canadá nunca vão conseguir avançar e construir moradias suficientes para as pessoas que chegam todos os anos aos milhões. Sendo direto, o Canadá é um esquema Ponzi nacional e vai quebrar. Não é questão de se, mas de quando. Antes disso, a crise habitacional vai além de números. É sobre pessoas reais obrigadas a tomar decisões antes inimagináveis. Sim, desde os tempos em que mulheres trocavam sexo por comida e proteção nas cavernas, isso sempre foi um problema. No entanto, mulheres não deveriam ter que fazer sexo oral para conseguir um teto sobre suas cabeças em um país moderno, supostamente como o Canadá. E o fato de isso ainda acontecer mostra o quão quebrado está o país. E além disso, os homens não têm essa opção. E quanto a eles, e quanto aos homens, o mundo deles está ficando cada vez mais difícil. Nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10, o padrão de vida e a cultura canadenses basicamente despencaram. Antes, ninguém era tão obcecado por ser proprietário como hoje, pois o aluguel costumava ser barato e não preocupava tanto. Além disso, naquela época, todo mundo conseguia arrumar uma namorada, pelo menos quando eu era mais jovem, sem nenhuma dificuldade. Antes, mulheres buscavam homens para relacionamentos e as pessoas faziam mais sexo do que muitos jovens hoje imaginam.
Infelizmente, acredito que em 2025 muitos homens no Canadá e no mundo ocidental já ficam atentos ao conhecer uma mulher, tentando saber se ela tem OnlyFans ou faz outro trabalho de e-garota. E agora o que eles vão ter que esperar? Eles precisam esperar a garota dizer que o ama e quer exclusividade, mas avisa que o senhorio a possui 2 vezes por semana pelo aluguel. Agora ele vai ter que aceitar isso e o OnlyFans dela? Tá ficando difícil aí fora, galera. E aí, o que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários aqui embaixo pra gente continuar a conversa. Também lembrem-se de verificar se vocês ainda estão inscritos, porque o YouTube, como já falei várias vezes, desinscreveu dezenas de milhares de pessoas deste canal sem que elas soubessem ou tivessem dado consentimento. E não se esqueçam de conferir o patrocinador de hoje, Black Forest Supplements, e os produtos incríveis deles que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor. E com isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau por enquanto.